Okay? Certo? Entenderam meu português? Tá bom? Tá bom? Tudo bem? Tudo ótimo? So, hope Então, what I talked yesterday, eu espero que o que eu falei ontem, after the initial euphoria depois of da the seminars, euforia inicial dos seminários, home, quando vocês voltarem you para start casa, thinking about vocês what vão the speaker had said, começar a pensar sobre o que o palestrante falou. and then you start thinking, why did E he aí, say this? você vai começar Why a did he pensar, say por que ele this? falou And what was isso, the por que meaning ele behind falou this? aquilo, Many things start coming qual to your é o mind. significado por trás do que ele disse. So I hope what I Então, said, eu if you have any espero questions regarding that, no que- problem, you can ask me in the break, Eu espero que or vocês façam you can let me know. perguntas a And if respeito it's do que eu something falei. which needs to be cleared E for se everybody, for alguma coisa que precisa I ser will. esclarecido para todas as pessoas, eu farei There is isso a também. language barrier, so Há uma barreira I'm de sure you must be idiomas. having lots of questions. Talvez vocês tenham realmente muitas perguntas. The idea yesterday, A tried to give ideia you- que eu tentei dar a vocês, and we talked on e nós falamos in sobre detail about the animal kingdom, o reino animal em detalhe, né? qualities of the animal As kingdom. qualidades do reino animal. We saw the comparison of the different remedies. of the Vimos uma animal kingdom. comparação dos vários remédios do reino animal And then e we saw vimos case where we had a very characteristic rubric, uma rubrica Or characteristic bastante quality in the característica, patient going uma through and característica through, bastante específica, né? Uma which was qualidade do then paciente, que foi então analyzed, the analisada. rubric studied in detail, A rubrica foi estudada the comparative detalhadamente. study of the Fizemos um different estudo remedies in the same comparativo rubric. dos diferentes remédios na mesma rubrica. This is how É assim que nós go, try to solve cases. É assim que nós tentamos Either of resolver the os nossos method. casos, né? Either, you- Então, ou você, of course, the most common would é be claro, a forma mais comum that seria we de all the rubrics in a patient, whatever we get, we put it in tomarmos a todas as computer, rubricas, we colocarmos no repertorize, computador, and repertorizamos, sometimes we get the remedy e às right away. vezes nós chegamos ao remédio imediatamente. happens, fine, Se isso nothing wrong. acontecer, ótimo, nenhum problema com isso, unfortunately, that's mas not what infelizmente happens every time we nem take a case. sempre é o que acontece case, quando and then, nós as I told fazemos you a anamnese yesterday, do paciente. In my college Por days, exemplo, you end up with those quando eu estava estudando, 5, 7 nós common tínhamos remedies, which aqueles comes up with each and 5, every 6, hepatitis. 7 remédios depois de fazer essa That's why repertorização. some method É is por needed. isso que nós precisamos de um tipo Last de seminar, método. I talked about No último seminário, eu falei mineral sobre kingdom in detail, o reino mineral em detalhes. somewhat of the Eu falei um pouco sobre plant and the elements. os Today we'll elementos talk e more sobre a further. planta, o Yesterday reino we talked about vegetal. animal kingdom. Today we talk furthermore about the Então, hoje nós vamos continuar a elements, falar which is a sobre part of the mineral elementos, kingdom, que é parte do reino mineral, what we call as elements or que são non-metals. elementos ou não metais. So we start Então, again nós vamos começar case. novamente com o caso. and this was E a case again foi um caso which I was when I was talking to the patient que, quando eu estava conversando com o paciente, wasn't making any sense at all to me. eu não estava entendendo nada. O que ele falava não fazia Wasn't sentido. making any sense at all to me. É, Not that I was então, not understanding his Não language. é que eu não estava entendendo a He was talking in linguagem. English. Ele estava falando em inglês, Quite clear. ele era bastante But claro, still, I could not understand what mas the eu patient was não telling me. conseguia entender o que ele estava me dizendo. What do I mean by that? When O que I eu was quero not dizer able to com isso? understand what Que eu the não patient was telling entendi me. o que o paciente estava querendo me dizer. O que What eu I quero mean dizer com is, isso? O que eu quero I dizer was com not isso able to é que eu não fui understand capaz de what this entender constitution is. a Constituição. When we are talking to a patient, Então, quando our você aim está is to falando understand him com o paciente, nosso so that we can objetivo é know what his entendê-lo, constitution is. para que possamos saber What are the qual é a characteristic Constituição symptoms in dele, it. quais são os sintomas And característicos when you nele. will also see the video, E quando and since it's vocês in English, assistirem o I'm vídeo going em to run the whole inglês, video so that eu you vou can also get passar o involved vídeo into the whole inteiro case, taking para as que to how você realmente, I went vocês about se envolvam em toda essa tomada de and caso, how this né? patient is talking. E para ver como que o paciente se And expressa. again, E outra how vez,
observation qualities helps me solve this case. Como que as qualidades, né, de observador nos So let's start with the ajudaram ou case. me ajudaram com esse caso. Então vamos ver o caso? Vamos Case of começar? diabetic nephropathy with Nefro- hypertension. Nefropatia diabética com hipertensão. This man Então, had esse diabetes for paciente, many years. de 70 anos de idade, Now his kidneys sofria were started diabético to já getting há affected, muito getting tempo affected. e uma maior frequência de infecção. Diabetes A since last 15 years. diabetes nos últimos 15 anos, Recently he started ele also estava com having diabetes nos symptoms últimos of 15 anos, mas também começou increasing a frequency ter of urination with ah, burning, especially at night. a micção dele Be- começou a aumentar e Because com of a sensação de diabetes and also queimação, because of especialmente à prostate noite. enlargement. Também houve um aumento do volume da próstata. And since he had to get up many E times to pass urine at night, como ele tinha que levantar Sleep várias was vezes à noite disturbed. para urinar, ele não tinha um sono increased frequency reparador. of urination at night. Então, ou seja, olha aqui uma informação, maior micção à noite. And he's also suffering from E ele também sofria de hypertension, hipertensão, high blood cholesterol, colesterol and alto high uric acid levels. e também altos níveis de ácido úrico. See, this is what happens. We have Isso é one o que disease starts acontece in, quando uma doença começa. a patient may start at the age O of 40, paciente, 45 with blood né, pressure, pode ter uma a pressão fourth layer disease, then determinada. he graduates to E the fifth layer aí, disease, with ele either vai diabetes, para uma doença. Ele estava, por exemplo, na quarta camada, The ele vai imbalance of all progride para a quinta camada, tem um all the, desequilíbrio de parameters of the body, todos including os the parâmetros, cholesterol, né? uric Triglicérides, is how a colesterol patient e tudo mais. travels Essa é a from one viagem, layer to né, another do layer paciente as he de uma goes through camada his a life. outra à medida que ele vive, à medida And que os anos many a times passam. when they end up E with us, muitas they already vezes, have, quando eles chegam a até nós, pathological museum, nós suffering estamos from so aqui many com um things. museu patológico, So this ele is tem another case várias of that doenças. Então, esse é o caso que se nos He was apresenta. already taking so many allopathy medicines. Ele também For estava diabetes, tomando hypertension, muito cholesterol, remédio alopático para glucophobin and diabetes, blindness. These hipertensão, are two colesterol, anti-diabetic glucophomine, são oral hypoglycemic alglinase, medicines. todos esses são Lipase remédios is an, que ele estava tomando antihypertensive, cardiac antidiabético, tem Xyluric remédio, is an Ziloric, é uric acid medicine. um Torvas, remédio contra anti-cholesterol medicine. controle do ácido úrico e Storvas é um remédio para colesterol. So already on Então, lots of olha medicines. só, 1, 2, 3, 4, 5 These remédios. medicines keep Esses remédios the reports in normal. mantêm os parâmetros make the normais, patient better. mas não melhoram a This is condição do what allopathy paciente. É isso que a alopatia faz, Patient na suffering from realidade. hypothyroid, he takes, O paciente, por exemplo, com problema de tireoide, toma o remédio necessário, aí os níveis abaixam, mas o paciente continua sofrendo, porque os sintomas permanecem. Então, a diabetes está sob controle, mas os sintomas persistem. Now this is his Aqui os generals. gerais do paciente. Appetite is okay. Apetite normal, Thirst is a normal. sede normal, About 7-8 glasses of water per 7 day. a 8 copos de água por dia, Motions are normal. fezes normais, Urine, as I told you, urina, chief complaint. como eu falei, é a queixa The burning principal, with increased a frequency at sensação de night. queimação com o aumento da frequência à noite. This patient is Esse in one of paciente my other clinics which I have Está numa about das minhas 800 kilometers clínicas away from de ICT, adultos, in the né, city que of é Hyderabad. na cidade de Hyderabad, que é 800 quilômetros A da minha state of India cidade, called Andhra Pradesh. que é no sul Where da I go as a Índia. consultant twice a E month. eu trabalho lá como case of that consultor 2 vezes por mês. There it's quite Então, extremely hot. realmente é muito quente, Quite- o tempo, quite hot. In summers, the o temperature clima goes up é muito to quente. No verão, almost 45 degrees a centigrade. temperatura chega a 45 graus centígrados. Para 45 vocês terem uma ideia, degrees realmente, o tanto que é Really quente. hot. É muito quente. And this Então, fellow can e tolerate esse the paciente heat of that summer. Tolera bem o calor, And he né, no can verão. stay without fan in that kind of weather E also. ele nem precisa de ventilador também, mesmo nesse Characteristically tipo chilly, there is de definitely no clima. doubt about that. Então, assim, essa é uma característica marcante, não há Desires, dúvida a nothing respeito I could dela. get out of him. Então, desejos eu não consegui obter nenhuma informação he said, you know, e he had também aversion to ele meat. falou que tinha Again, aversão à He is carne, a 3 marcas. non-vegetarian, a person who Ele normally era does um eat não meat, his vegetariano. family does eat meat.
Então, a família dele come carne, mas ele não gosta. Então, isso é muito importante e bastante característico. O sono normal. E ele diz que ele não sonha. Ele falou que nunca sonhou. Nunca sonhou. Shall I go to next slide? Próximo. Okay. Próximo slide. Interesting, the patient was 70 years old. I told you yesterday. É o fato que ele tinha 70 anos de idade. Ontem eu falei que a idade da aposentadoria na Índia é 58. Mas esse senhor, aos 70 anos, ainda estava trabalhando. Ele tinha um trabalho muito importante. Ele trabalha no departamento de aviação, né? Andhra Pradesh é o estado, então o ministro do estado, ele tem sua própria frota, né, de aviões e helicópteros, e ele trabalhava com a manutenção. Ele era a pessoa encarregada de manutenção, para que nada acontecesse, naturalmente. Então, dá para entender que ele tem um trabalho de muita responsabilidade, porque se alguma coisa acontecer com essas aeronaves, se elas tiverem um acidente, alguma coisa acontecer com o ministro, é claro que ele vai ter problemas, né? Ele se aposentou aos 60 anos, mas ele foi recontratado no mesmo serviço como consultor. Como na Índia a aposentadoria é obrigatória, né? Sempre tem um jeitinho, né? Então, o que acontece? A pessoa se aposenta compulsoriamente e aí ele é recontratado como consultor. Né? Então, até um salário maior, na realidade. É típico de governo, né, gente? Vocês devem imaginar, vocês já devem conhecer casos assim, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. Isso acontece, é coisa de política. Todo mundo está concordando, né? Realmente. O governo tem seus jeitinhos, as regras podem ser, né, mais ou menos flexibilizadas. Então, aí eu perguntei para ele, por que você foi recontratado? Isso é importante. Então, é um trabalho que é de muita responsabilidade e ele foi recontratado. Então, nós recontratamos porque a ficha de trabalho dele era muito boa, né? Então, o ministro continua vivo, né? Sadio, feliz e contente. Significa que ele está fazendo o trabalho dele muito bem. Né? Então, como na realidade ele trabalha com a segurança dos VIP, né, que são Very Important Person, não é Very Important Person. Então, agora tem a nova sigla, VVIP, né? VVIP, né? Então talvez o pessoal daquele estado não concorde com isso especificamente, mas ele foi recontratado, né, como consultor para cuidar da frota, né, de aviões, porque o prontuário dele como funcionário era excelente, não tinha nada que o desabonasse e o seu ficha de trabalho era ótima. Então ele tinha 2 filhos, um filho e uma filha, ambos casados, 2 netos, né, do filho e que moravam com ele, que moram com ele. A sua nora tinha falecido, tinha morrido de um acidente automotivo há 5 anos. Ele já era viúvo e há 5 anos a sua nora estava viajando e morreu de um acidente de carro. E agora ele era o tutor, guardião dos seus netos. E por que ele tinha forçado a assumir essa responsabilidade? Porque depois da morte da nora, o filho, não sabemos o que aconteceu, se foi depressão, o que foi.
children. O filho simplesmente se recusou a cuidar dos próprios Not only filhos. did he refuse to take care of Não children, só se recusou a cuidar dos filhos, the grandchildren, the son. o filho desse senhor se recusou a cuidar dos filhos dele, que no caso eram os netos desse senhor, e simplesmente se mudou, deixou a casa da família, saiu da casa da família, e aí o que aconteceu? Esse senhor de 70 anos simplesmente se viu compelido a tratar dos netos. Mais tarde, o filho casou-se novamente e ele vai falar sobre isso no vídeo. E ele cuidou dos netos, né, durante 2 anos. O filho estava longe, aí o filho casa novamente, né, pela segunda vez. E aí, quando ele se casou, ele então voltou para casa e tomou os filhos dele do avô, no caso o pai dele. E agora os filhos estão sob a responsabilidade do pai, né, que é o filho desse senhor. E aí eu perguntei para ele, deve ter sido um choque, você se apegou aos seus netos, você estava cuidando deles. Ele falou, não, eu não me apeguei às meninas. E vocês vão ver no vídeo como ele fala sobre isso, a forma como ele se expressa. E por que eu estou mostrando esse caso hoje de manhã? Porque vocês acabaram de acordar, eu também acabei de acordar. Porque quando eu terminar o vídeo, eu acho que metade de vocês vão estar dormindo, né? Espero que não. Vamos ver o vídeo? Tá? Se eu mostrar esse vídeo depois do almoço, com certeza vocês todos vão estar dormindo. No outro reino, não nesse auditório. Então, é por isso que eu sempre mostro isso de manhã. Né? Vocês já tomaram café, né? Café quentinho, bem forte. Então, o efeito do café ainda está aí, né? Então, esse é o momento correto de mostrar esse vídeo. Se eu mostrar de tarde, pode esquecer. Na realidade, vai curar a insônia. Se vocês tinham insônia, vai curar a sua insônia. Então, se você tiver problema com insônia, basta ouvir esse vídeo, que aí seu problema vai desaparecer. Então, espera um pouquinho, ainda não, calma. Deixa eu terminar o histórico do paciente, não quero botar o povo para dormir ainda não. Então, isso é o que acontece quando você está tomando um caso do paciente. E você tem, assim, incidentes interessantes, insights, né? Aí você fala, isso aqui, eu vou pegar alguns sintomas desse incidente específico. E você vê a reação do paciente, aí você fala, tá, não é bem isso, não tinha nada aqui não. Então, isso aconteceu várias vezes nesse caso. Toda vez que eu penso assim, esse incidente vai me dar alguma informação, algum indício, nada, não tem nada, é só a impressão que eu tinha. Ele não se irritava facilmente, ele é extremamente paciente. Mesmo no trabalho, ele tem 70 anos, né? Eu já falei que ele já tinha se aposentado. Então, ele não tem uma formação acadêmica, né? Muito grande, muito... Ele não é engenheiro, mas ele tem engenheiros formados em universidade que trabalham sob a supervisão dele. Então, imagine essa situação. Ele não tem uma formação acadêmica. Então, você tem um senhor, né, de 70 anos que não tem uma educação acadêmica formal. Ele é o chefe de jovens que se formaram em universidade e tal. Dá para imaginar, né, a questão do ego aí e tal, tipo de atitude que eles vão ter em relação a esse senhor, que é o chefe deles, e que não tem educação universitária, não tem uma formação acadêmica. Ele nunca se irritava com seus subordinados, mesmo com essa atitude desrespeitosa dos seus subordinados. Ele nunca se irritava, em casa. Uma pessoa que não se irrita.
This was his report. Aqui nós temos exames, né, resultados de exames. Aqui, 16 de setembro de 2007, ele estava tomando antiglicêmicos, né, mas olha aqui, ureia, muito creatinina também, 1.9, não sei se vocês conseguem ler aí do slide. Tá, agora sim, nós vamos ver o vídeo. Agora está na hora do vídeo. Yes, doctor. How are you feeling? Como é que o senhor está se sentindo? Tudo bem. Bom, diabetic is slightly tá better. ligeiramente bom. Mas a creatinina 1.5, 1.6, 1.5. 1,5, 1,6. His creatinine has started to come down. A creatinina começou a descer. The blood sugar is absolutely Glicemia normal. But still, that's what is he saying? Mas o que ele está falando? Olha só. Está mais ou menos bom, mas a creatinina está flutuando entre 1,5 e 1,6. Está normal, desceu, mas ele não está satisfeito ainda. Ele tem a pele muito escura e eu não prestei atenção nisso. Talvez eu tivesse que ter colocado luz sobre ele. Então, talvez nós não consigamos ver as expressões faciais dele, porque isso é importante, né? Fazer essa observação da linguagem corporal das expressões. Enfim. Ok? How much is it this month? E como é que está o nível esse mês? Esse mês parece que eu não medi. Tá. Volume, tá? Ok. Eu estou tomando os remédios. But overall, compared to when he started, what was the creatinine at that time, Mr. Qual era o nível de creatinina? No início, 1,8, 1,7, agora está 1,5, 1,6. A última medição foi 1,5. Se eu não fez esse mês a medição, então... Sim. Não, eu vou fazer o exame, eu vou fazer. Então, e a glicemia também, como é que está? Muito melhor? Tá, tudo normal, tudo sob controle. Então ele fala, tudo sob controle, tudo sob controle. Primeiro ele fala, né, não estava muito bom, mas agora ele já afirma, está tudo sob controle. E quanto era a sua glicemia, como é que estava a sua glicemia? Estava, vamos ver, a glicemia, eu acho que o último exame era 126, 126? Tá, 26, 126. Ok. Muito bem, ok. Ureia. Within 40. Yes. How much was it before? Quanto que era antes? Now urea is 40. Aqui nós temos 40. Antes eu tinha mostrado que estava mais de 120, né? 127, né? Teve uma época que subiu para 127, né? Depois desceu, caiu. 1.5, less than 1.5, it is not coming, Dr. No, that is, we have seen now. I think it will this month you're not done. Yeah. The first report when you came to me was 1.9. Quando o senhor chegou, né, no meu consultório era 1,9 e a glicemia ureia era 127, né, quando o senhor veio pela primeira vez no meu consultório. Yeah, in September. Já tem algum tempo, já tem 6 meses. E aí desceu para 1,6. Depois 1,4 e agora está em 1,5. Então, desceu de 1,9 a 1,4 e depois 1,5. Então, está flutuando, né? Entre 1,4 e 1,5. Absolutamente normal, está dentro da faixa normal, mas ele ainda tem, né, algumas preocupações a respeito disso. Ureia 1,27 e agora desceu a 40, né? Menos de 40, né? Então, absolutamente normal, os parâmetros normais. Eu mostrei todos os remédios que ele estava tomando, remédios alopáticos, e apesar, né, desses remédios, nós temos esse tipo de resultado. Então, ureia desceu de 127 a 37? Tinha chegado a 140, então vamos dizer. E nós temos aqui
Esse outro parâmetro, March it was 122, 26. e em março era 36. And April 40. So it is being maintained. Então, está mantendo, né? Nós temos aqui And potassium uma... also has become normal. Potassium used to be high, now it is normal, isn't it? A These pressão electrolytes used to be sanguínea, disturbed. os eletrólitos, potassium né, was tinham high, problemas, Now it has become normal. agora estão normais, eles estavam alterados, agora estão normais. Potassium, serum potassium used to be higher, now it is normal. Uric acid used to be higher. Ácido now úrico that is also também normal. estava Isn't it? alto, agora está normal. Uric acid also used to be higher. That is O also ácido normal. úrico era alto, agora está Potassium used to be normal. higher, that is also now normal. Né? Nós temos outros parâmetros que eram altos Now everything is e agora normal. estão normais. Tudo normal. What is the reaction of the patient? Então, qual a reação do paciente? Está tudo normal. Yeah, what did you say? O que a senhora falou? Ele continua He insatisfeito. continues unhappy. He continues to be unhappy. He still doesn't think it's good. Wow, he continues to be unhappy. Very good. Excelente, muito Is bom. he unhappy? Ele está infeliz? Ele está insatisfeito? At least it's from his voice and the way Tá. he says. Não, pelo tom da voz, né? A Okay, forma como ele se that's expressa. Good. You're thinking muito bom. the right direction. A senhora está raciocinando na direção Let's see what certa. it is. Então, vamos ver? Yes. Mais? And we have stopped all uric acid medicine Nós also. vamos interromper também We have todos os reduced remédios your para ácido úrico. Insulin also, isn't it? Input of the tablets. We have reduced. Nós we have temos, stopped, nós uric acid interrompemos, medicine, Xyluric. então, o remédio reduced para os ácido anti-diabetic. úrico. Reduzimos também o antidiabético. normal. Ainda está normal. Os Slightly níveis ainda we estão reduced. normais. We discussed that we reduced. Yes. Nós já Very falamos good. I sobre have not isso. communicated to them. That is okay. Tá, Nephrologist, I tudo have not bem, nenhum communicated. problema. Então, Now I'm not going to the nephrologist. e eu não vou mais I'm ao following your nefrologista, instructions. eu vou seguir as instruções You do told me to senhor. reduce medicine, I have O reduced it. senhor falou para eu reduzir o uso do remédio, eu vou And fazer isso. Endocrinologist, I have not. Endocrinologist is O giving the same medicine. endocrinologista está falando a because mesma no other coisa. See, this is what happens. É o This que is I acontece, visit né? my endocrinologist Eu- regularly. Eu vou ao endocrinologista and he is regularmente giving the same e ele medicine está every me time. dando o mesmo remédio o tempo What todo, can they todas do? as They don't have vezes. anything else to do. E o que eles podem fazer, also né? Não tem understands. mais nada a fazer. Ele também entende, né, essa limitação. Yes. I can make out. Yes, yes. Then Tá. slightly it went up. Então Then deu we a discussed subidinha, and we just aí nós reduced slightly. Right. The conversamos homeopathy medicine, both the time, morning and 5 pills and evening 5 pills I am taking. Right. Very e Okay, doctor, sir. Now, within 2 days, I will just go and check good. Yeah, it. no problem. Fasting and tá, post-lunch sem and all problema, that. eu tô Then I indo ao recommend médico e report to tal, doctor, ele tá sir, fazendo and it will isso, fazendo communicate to aquilo, ele Yeah, manda eu tomar esse remédio, etc. So initially, Então, when we inicialmente, started, quando you were nós taking começamos a glucoformin, trabalhar, that is diabetes, o senhor 2 estava tablets a day, tomando morning, glucoformin, yes, sir. que é aquele And remédio Glynas, 2 tablets glucoformin, morning. 2 Now, 1.5 comprimidos. tablets we are taking. Agora eu estou tomando Now apenas you're taking um glucoformin comprimido. only half and half, E o right? glucoformin você está Yeah, tomando só that, metade stage will come. de Yeah, only half and metade half. de um comprimido, And então. I've reduced the medicine Eu from reduzi, one, então, twice a day to half, de half, twice a day. e 2 vezes por dia, né? A And he's like, metade 2 vezes "Yeah, por dia. we have come Ele to falou, that tá, stage." chegamos àquele estágio. It's okay. Tá, What's the big ótimo. deal? E daí? Grande Glynas coisa. also we have reduced E to também reduzimos half and half. Yeah. esse outro remédio And aqui last para time I told metade. you, you reduce it even more, isn't it? Nós íamos reduzir Não. ainda mais, né? Não foi o que nós Once you conversamos na última suggested, consulta. We will stop. Nós we have vamos, stopped Glynas, no? I think we have nós stopped it. vamos No. também interromper o Glinase, né? Aquele segundo remédio da lista. Glucoformin. With half. Okay. Tá, metade. I told him to stop one Eu of the também medicines falou by days. para but he interromper did o not. Glinase, mas ele I'm não still continuing interrompeu. half of. Ele disse que continua tomando apenas metade do And, comprimido. Then we have stopped Then October. Então, Etocar, we have stopped half, it. nós half we are vamos taking. também... Etocar also we are taking. Even the cholesterol medicine, Etocar, we have reduced to Ele half. também vai reduzir o Totally now remédio he's off para o all the colesterol. medicines, even you have Ele stopped realmente, the treatment and is absolutely fine. ele está bem, ele reduziu para Exactly. metade do comprimido, And you are continua taking bem. Repace. E o senhor está tomando o 25 Repace, né, que é twice a aquele day. terceiro Yeah, remédio 2 da days, lista, 2 times. 2 times a Now, day. 2 vezes. 25. 2 times we are taking. Comprimido, Half né, of. 2 vezes por dia. Half. Agora eu estou tomando Even is metade. antihypertensive, we É, have made it half. Então, mesmo esse the remédio medicines we have
o repace, né, que é para problemas cardíacos, hipertensão, etc., ele também diminuiu pela metade. Okay, those are about your medicines that we have reduced it a lot. Então, todas estão reduzidas. E agora eu queria que o senhor me dissesse como é que o senhor está se sentindo. Né? Another thing, Dr. Saab. That also we have reduced half, no? O senhor também reduziu esse outro remédio também. Reduzir. I'm talking about his Eu medicine. estou falando sobre os remédios, né, que ele está tomando, daquela lista. E aí ele começou a falar sobre outra coisa. I'm talking all about his medicines. Eu estou I've falando reduced sobre o it, remédio que eu reduzi. as you saw. But, Como somebody vocês would be viram, very, very happy né? about it. Alguém deveria, assim, as How pessoas somebody would normais say, ficariam yes, I'm very felizes. Aí ele happy. fala, nossa, Good que doctor, legal, you realmente estou reduced- super feliz. O senhor reduced the reduziu medicine so a quantidade de remédios que eu tinha que tomar. Então, vamos ver quando que nós vamos parar de tomar todos esses remédios. Eu acho que nós estamos no caminho certo e tal. Não, No reaction of that kind. nenhuma reação He desse started talking tipo about com ele. something else. Ele começou a falar Showing sobre his outra file. coisa. Né? Eu estou mostrando o prontuário dele agora. Indian Airlines doctor Huh. advised me to meet him. Okay. The last when I met him, Uh-huh. nephrologist Chakravarti, Olha aqui, Ok. he advised me as per endocrinologist all medicines. aqui Ok. tem uma lista de todos os remédios, Then ok? we discussed between us Aí that nós conversamos, o médico e eu. Urimax F. Aqui ele está falando sobre um remédio que ele concordou em tomar todos os dias, um That capsule comprimido. when we are taking that urine 4 or 5 times passing. Eu tenho que ir ao banheiro Okay. 2, 3 vezes. Urimax F. Okay. This is the Então. latest doctor. But are you- Esse aqui são taking regular? cartas, são Yes, doctor. receitas, são... In spite of you doing so very well, Apesar all his de estar medicines are bem, coming down. Apesar de estar He goes to reduzindo os the remédios, he says the nephrologists do not know what to ele do. They are fala continuing que o the same medicine. nefrologista não está sabendo o que And ele está still he fazendo, goes to the nephrologist, que só and dá then o mesmo the remédio. nephrologist, Ainda for his assim, ele vai increased ao frequency nefrologista of urination at night, e aí gives him another medicine, Urimax F, and o he starts nefrologista prescreve outro remédio, né? E ele começa a that. tomar His esse outro urine remédio. frequency comes down. You know, the main E history aí, complaint porque of ele tinha burning and falado urine que ele frequency. tinha a frequência, né, de You want that? micção tinha aumentado, e aí ele passou You um want that remédio e aí urine diminuiu. frequency to come down? E aí você quer que Initially? isso aconteça? Que isso aconteça, que a frequência de Is a urinária diabetic? Diminua Little com bit of um prostate diabético, problem. realmente com um Kidneys pequeno already are problema de compromised. próstata, os He has rins já increased estão frequency of comprometidos, urination at night. ele Do tem you want uma that to frequência come down aumentada de first? micção à noite. Você quer que isso aconteça? What Essa should come down diminuição first? dessa frequência, What should o que deveria melhorar primeiro? Estou perguntando a vocês. Yes? What should improve? Sim. Follow-up. Tá, vamos lá. We're talking about follow-up. Nós estamos What falando should de improve in this segmento. case? O Do que you want the urine deveria frequency to come down? melhorar? Vocês querem que That essa is his chief frequência complaint. de micção diminua? Essa queixa That's his principal chief dele. complaint. Essa You queixa want that principal to do come down paciente. first? Você Yes quer or que no? isso realmente diminua, essa frequência diminua, sim ou não? Estou perguntando No, a vocês. yes, no. Não, claro que não. Why no? Por que não? Why? You Por tell quê? me. Vocês me Why? dizem. Vocês vão me dizer isso. Por que vocês não querem que isso diminua? Because Porque his kidneys, which is of the fourth layer, os rins, que são na quarta camada, estão sendo destruídos, e se eles estão melhorando, e se ele tem um sintoma de uretrite, isso é uretrite. A uretrite vem do ectoderma. O revestimento da uretra é do ectoderma. Então, quando essa camada, nós temos problemas aí, esse é um bom sintoma. Então, a lei de Hering diz, né, no caso, por isso que a creatinina, que estava 1,4 no mês anterior, agora está subindo 1,5. Aí eu falei, por que você está aumentando? Se o remédio for correto, isso não vai acontecer, mas por causa dessa interferência dos médicos alopáticos. E o paciente não entendeu isso. Realmente, e ele falou assim, era chato, né? Essa micção frequente à noite. Então, foi isso que, na realidade, para ele, isso era ruim. Ele achava que era ruim. No. Stop. Or else that's a discontinue ho jata again this doctor will You don't worry. See, now you don't. Why you are still worried about? Por que você está preocupado ainda com isso?
Então, você vai interromper isso? Ele está preocupado que o médico, se ele tiver que voltar depois de 3 meses, o que ele vai sentir se ele não tiver tomado esse remédio? Eu estou explicando para ele que isso não é bom, ele está preocupado, e ele está preocupado com a opinião do médico. Two months already taken. Dos 2 meses, eu tomei mais um mês sem tomar. Vamos ver, né? Eu acho que o senhor tem que interromper. E também não precisa ir ao médico. 2 vezes agora, eu tenho que acordar de noite para urinar, ou seja, meu sono melhorou. Né? O remédio chama Urimax. Então, nós diminuímos, né, metade do comprimido. Então, houve uma melhoria. Houve uma pequena melhoria. Qual a nossa reação? Quando alguém fala assim, desse jeitinho? Eu sempre digo que a reação do paciente é importante. O sentimento do paciente não é importante, mas quando ele diz alguma coisa a gente, quando ele se apresenta na nossa frente, o que nós sentimos a respeito do paciente, a nossa impressão a respeito do paciente é mais importante. Ele se senta à nossa frente, assim, tá, oi, como é que o senhor tá? Tô bem, então o remédio eu tô tomando, mas eu não acho que tá funcionando bem, mas se você fala que tá funcionando, então tá, tudo bem, eu vou tomar. O que você sente, né, quando você vê alguém sentado à sua frente com isso? Ah, tá, já fui a muitos médicos, agora eu tô experimentando o senhor, vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer. Qual a impressão que você tem com relação a esse tipo de paciente? Então, qual a sua reação? Interferência? Uma indiferença. It's like an indifference. Não é indiferença. Não. O que você é o médico, tá? Alguém senta à sua frente no seu consultório, ele já está melhorando com o seu remédio, mas ele fala assim, ah, tá, tudo bem, eu acho que tal. O que você sentiria nesse caso? Então, isso é mais importante, é o que você sente. He would not be showing like he's suspicious, he does not trust you. Não, esquece o que o paciente está sentindo. Eu quero que você, a sua reação. Se alguém que está tomando o remédio que você prescreveu, ele está melhorando, os testes melhorem, mas ele senta na sua frente falando, ah, tá, pois é, unhappy? Você se sentiria infeliz, insatisfeito. O que mais que você se sentiria? Antônio, o que você se sentiria nesse caso? Eu quero saber, tá? Agora, tá? Eu quero a sua reação. O médico está fazendo um esforço. The doctor is trying to improve the patient. Tentando ajudar. Trying to help him. O médico está fazendo The doctor, you're trying to help the patient. And the doctor is being able to help him in a certain way. But he's not making it important, giving it the importance that is from the help that he's getting. That's okay, that's what I feel. How does it make you feel? E aí, como é que você se sente a respeito disso? Como é que você se sente a respeito disso? He's not giving any importance to the effort that we are making towards him to give him help. Tá. Good. I want to know Ótimo. Eu quero todas as pessoas. I felt very angry about him because what does he want me to do? Yes, Muito bem, é isso aí. Eu estou fazendo tanta coisa para esse paciente. Então, o que mais que ele quer que eu faça? I would feel offended, and I'll tell him, go find another doctor. I would feel offended. Go get lost from here. Suma aqui, vai embora. Yes, exactly. Exatamente, See, now, this is é isso how aí. everybody's constitution is going to get a different reaction.
das pessoas vão levar a uma reação diferente. Mas alguma outra reação? Yes. Now this tells me about you. Isso me fala muito a respeito de você, né? Então, vai embora, vai pro inferno. Que é isso? It's like this. Então, não tô nem aí. Yeah. Somebody else has Então, another reaction? mais alguém? Okay. Tem alguma What will outra it make relação? you feel, sir? Como é que a senhora se sentiria? Ele ficou... Ou o senhor se sentiria? And he questioned, né, the Homeopática, treatment, between Ele the sentiu allopathic and the homeopathic treatment. He felt that que o médico alopata podia the other doctor largar ele de lado, não dar continuidade ao tratamento. could, for example, stop the treatment. Ficou dividido entre os He dois was like tratamentos. divided. Yeah, so Ótimo. Okay, Tudo he bem, was tudo bem. divided. No, I want to know Eu quero saber o que o you senhor... feel when somebody does like this to Quando you. alguém faz isso com o senhor, vamos lá, ele está sentado no seu consultório, qual a sua reação? Ele fala esse caso todo, o senhor vê que ele está dividido, mas o que o senhor sente? He's confused. What Yeah. do I feel? What do I Okay, feel? That's good. exactly what I... Don't worry, that's okay. É exatamente isso, eu quero saber o que o senhor sente. Yeah, he's still confused. Ele ainda está confuso. I'm going to try to convince him that my treatment is something that is going to make him feel well. Give him... Good, good. Right, So, I'll see try to now. convince him. Yes, he Então, ótimo. see now. Tá. She said, go to hell. Ela falou, vá pro inferno. He says, Ele fala, "Okay, I will- tá, I'll tudo still bem, try to eu ainda convince him. vou Okay, tentar please. convencê-lo. Olha, por favor, não, olha, meu tratamento é legal e tal. See the reaction. Olha as reações This is diferentes, the né? difference in Então, homeopathy. essa é a diferença entre Then a homeopatia. a patient Então, gives quando you o paciente dá, What he feels is not important. What you feel is important. o Of course, que it's very ele according to your sente constitution. não é importante. O que But você sente é importante porque depende da sua constituição. Mas a sensação que você tem em relação a esse paciente, He is improving que ele very está well. melhorando bastante. Reduce the medicines, Nós investigation diminuímos factor. os remédios, a quantidade de remédios, e apesar de eu ter dito a ele para não ir ao outro médico, ele continua indo ao alopata e continua tomando os remédios alopáticos por 2 meses e não me fala agora. Aí ele falou assim, não, o alopata me falou para tomar 3 meses. Aí ele falou, não, pois eu não quero ofender o médico alopata. Ele falou para eu tomar 3 meses, então deixa eu tomar mais 1 mês e tal. Ele não quer ofender o outro médico. Então, ele está dizendo isso assim, de uma forma educada, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu não quero que você se sinta mal, mas eu também não quero que o outro médico se sinta mal. Entendeu? Então, cada um tem uma reação, né? Mas vocês entenderam, né? O que eu quero que vocês... Eu quero que vocês anotem a reação que vocês tiveram com relação a esse paciente, tá? É a sensação que você tem com relação à postura desse paciente, tá? Esse vai ser o remédio. Then ultimately everybody will abandon me. That condition should not arise. No fim das contas, se aquele médico me abandonar, se ele me abandonar, ele está preocupado. Então, eu não quero que isso aconteça. Essa situação, não quero que essa situação aconteça. Eu estou preocupada. Esse é o número 1. Em segundo lugar, o senhor está melhorando, né? O senhor está melhorando bastante. E eu estou sentindo essa melhora. Eu acho que o senhor não devia se preocupar tanto. And their opinion also totally I have not refused. Ele está falando sobre... Eu estou ouvindo o que o senhor me diz, e segundo a minha Constituição, apesar de eu estar me sentindo assim um pouquinho aborrecido com ele, eu não vou mandar ele embora. Eu falei, tá, tudo bem, você já está melhorando, nós estamos diminuindo os remédios, e eu estou aqui para cuidar do senhor. Então, não se preocupe com outro médico. Então, eu vou fazer o que o senhor está me dizendo, mas eu também não quero ofender o outro médico. Tá vendo? Né? Ele está falando sobre o
médico dele, ele é tão ocupado Without his knowledge, I've already reduced the medicines. que He's so busy that if I go to his se eu consulting room for at 6 para o o'clock in the consultório morning, desse médico às 6 I'll be horas da coming out manhã, from his consulting room at 4 in the evening. eu He's só so vou busy. ser atendida às 4 horas da tarde, tanto que ele é He's so busy. ocupado. So I Realmente tem don't muitos want him to get pacientes assim. appointed because he can kick me Então, out. eu não quero que ele se ofenda comigo, porque senão ele pode me chutar, pode me abandonar. Essa é a minha preocupação. After meeting him only, my weight improved a little and my health condition improved a little. Ele falou que depois de ir ao médico, a minha saúde melhorou. Even once in a blue moon, I am going and seeing him, at least once in 6 months. Okay. Mr. Parvati, now tell me, when you came to me, what symptoms you had? Quando o senhor veio até meu consultório, quais os sintomas que o senhor apresentava? O senhor começou o tratamento em novembro de 2007. E realmente houve uma melhora, se constata essa melhora. Now the worry, Então, because the confidence which you induced in my mind porque ele ele me deu confiança, satisfied me some extent. me satisfez essa... Eu estava preocupado quando eu vim ao seu consultório, eu estava preocupado, mas agora eu não sou mais preocupado porque a confiança que o senhor me deu e por causa da melhora que eu estou sentindo. And with that satisfaction and the hope, I am continuing. Okay, sir? Thanks, sir. No problem. Then we reduced the medicine. What was your symptoms at that time? Tell me. Como eram os seus sintomas naquela época? Ele está falando sobre melhoria. Então, depois de algum tempo, como ele está falando educadamente, eu não queria interrompê-lo. Eu tive que interrompê-lo e falar, não, agora eu quero que o senhor me diga quais eram os seus sintomas, quais eram suas queixas, quais eram os seus problemas. Eu tinha que levantar 5, 6 vezes à noite para urinar, eu não conseguia dormir direito. Agora só 2 vezes por noite. Depois que eu tomei esse remédio, comecei a tomar esse remédio, a creatinina também não está descendo, o nível não está descendo. Sim, mas ela vai descer. E os sintomas do senhor, então, o senhor tinha urinava frequentemente, principalmente à noite, 5 a 6 vezes. O senhor tinha que levantar para urinar, agora só 2 vezes por noite. E de manhã? Yes, Dr. Saab, you are very correct. Burning is reduced. So, what else have you observed? O que mais que os senhores observaram? Então, a forma como ele se expressa. This what he says is Dr. Saab. Dr. Saab means? O doutor Saab. Like a sir or, you know? Saab means é como se fosse um senhor, né? O tipo de sir, né? Que é o título nobiliário. Saib. Desculpa, perdão, Saib. Então, o doutor Saib, no caso é... Então, ele está constantemente falando, sim, doutor Saib, sim, doutor Saib. Então, assim, o que é isso? O que vocês inferem, né? Ou seja, uma atitude de referência, né? É bem respeitoso ele. Now is there any burning at all or it is totally stopped? Slight burning is there, Dr. Saab. How much would you say compared to less? Why that burning? If you take any masala or any other the food spices with food. Ele está falando sobre temperos, né? Quando ele come. Ele está explicando que se ele come temperos ou condimentos, né? Ele tem um aumento, uma exacerbação de sintomas. Okay, Dr. Saab. Muito bem. Would you say how much better the burning compared to before? Yes, Dr. Saab. 80, 90%, how much? Ele continua falando, doutor Saib, ele se referindo ao médico. Então, 75% melhor, uma melhora de 75%. Mas a comida condimentada ainda tem um efeito, né? Pelo menos essa é a experiência que eu tenho. Também, continua falando sobre comida condimentada. Yes.
So your blood sugar Então, a used sua to be glicemia abnormal, now era it's totally anormal normal, e in agora spite está of reducing the completamente medicines to normal, half the dose. apesar de usar metade da dose do remédio que o senhor estava tomando. And even your triglycerides have come down, isn't it? Yeah, E Okay. this creatine and urea. a creatinina e a Yeah, that down. ureia, né? Ele está falando agora sobre esses dois parâmetros. Fine. Now tell me. Agora eu other queria que o things, senhor me falasse how are you feeling energy-wise? como é que o senhor está se sentindo em termos de energia, saúde, em termos de atividade. I have to give a clear picture to you. Yes, Eu, tell me. então eu queria que o senhor me falasse Not sobre isso. bad. Não, não estou mal, não estou I'm bem. asking now about the generals. How is your Falei energy agora, level? estou falando sobre os How's gerais, the né? appetite, Como é que tá o apetite e Okay, tal. Dr. Saab, Tá, ele falou, sim, doutor I Saib, will tell you. eu vou falar para I o have senhor, to give you a clear picture. eu tenho que te dar um quadro claro. And now he's going to tell me. E agora ele Everything, see vai how it me falar. Eu quero How que he talks. vocês observem a forma como ele se expressa. Health is improved a little. A saúde está melhorando um pouquinho. In what sense? Tell me. Em que please. sentido, Health por improved in favor, what me way? fala como que ela está melhorando. Working in the office, running up and down. Eu estou trabalhando no escritório, andando para cima e para baixo. My health is definitely improved. I A said, minha how? saúde Working está in the office, boa. running Ele up and perguntei down, como. looking Ele falou, after estou my work whole trabalhando, day. trabalhando, Told you at the age of andando para 70, cima e para he's still working baixo. full time. Eu falei para vocês que ele tem 70 anos, mas Very ele important trabalha em job. tempo integral, trabalho de muita responsabilidade. Okay, very good. And Muito bem, this tudo is- bem. Before, when you used to do this, you used to feel what? E antes, como é que o senhor se sentia? Ele falou, não, estou muito desconfortável, realmente eu era sempre cansado, muito cansado antes, muito desconfortável Forget the antes, assim. reports. When Então, they are not normal. esquece os The patient says, testes. Se o I told you paciente we falar might para talk vocês, about follow-up. né? One of the important point of the Um dos follow-up, aspectos absolutely, importantes do the physical segmento energy has to é improve, a generals energia has to física improve, tem que melhorar, os gerais desire têm to que work melhorar, has to be there. desejo de trabalhar tem que estar presente. Not because we have to work, Não porque a gente tem but que trabalhar, we like to mas work, porque or you você enjoy gosta working. de trabalhar, você Or you aprecia don't o seu get trabalho. tired because of Você the não normal routine work. cansa, né, com o dia normal, a rotina normal normal follow-up. diária. Esse Good é o follow-up. segmento, esse é um bom segmento, segmento normal. Now the Muito bem. tiredness slightly reduced. Okay, So office work also I am doing voluntarily efficient work. very good. Okay, that's all. With more efficiency than before. Mais eficiente do que antes. Muito bem, Body excelente. energy also slightly increased. Muito bom. Very good, excellent. Excelente, muito bom. And I E- think you look better also compared to before, Oh yes, from the face and everything. Yeah, it looks better. Ele está com His aspecto face is melhor, better. o rosto There está was some melhor. possible edema that has also gone down. Outros Energy level parâmetros is good. desceram, agora ele não está mais cansado, ele está trabalhando o dia todo. only my fear and worry. The creatine never comes down to 1.5. O nível de creatinina desceu, Less than 1.5 it is not coming. menos de The urea also 1,5. standing in that A ureia ainda está level, alta, the upper side. Okay? ok? So, like that I am You mean to passing. say it is a normal range, it is a normal Então, range mas or está not? dentro da Higher faixa side? normal. Higher side, that, Não, But in the normal range. mas ainda está dentro da faixa normal, sim, ok. Está mais alto, mas dentro da faixa. Okay, that's all. Tá. Then this medicine, He accepts the Então, fact that ele it is still aceita in o the fato permitted de range. que ele ainda está It is na in the faixa normal normal, range, está it is in the normal, permitted range. na faixa permitida. My only fear and worry Mas is my meu- creatinine is high. O único medo que eu tenho ainda é que o nível de creatinina está alto. strictly following it, Very good. and Tell me how's your appetite, Mr. Então, Sivan? not bad. E o apetite, como é que está? I cannot eat like that. So eating is very important. Então, a alimentação é muito importante. Asking his appetite, Estou perguntando sobre o apetite, ele falou, apetite é muito bom. Just because I have a good appetite Mas- doesn't mean I should eat like that. Não é porque eu tenho um bom apetite que eu tenho que comer Everything I bastante, ask, então. how is he answering? Tudo que eu pergunto, como é que ele responde? O que vocês notaram sobre a resposta? Yes. Tá very ok, good. mas Yes. It's okay, but there's está always tudo a but. bem, mas tem sempre um mais, né? He always says, okay, but, it's okay, but, so there's always something missing. Always a but. Something missing, something missing. Okay. Tem sempre alguma coisa But faltando, is he né? unhappy about it? Mas ele está infeliz? Is he unhappy about Ele it? está infeliz? Não. Ok, pode. Yeah, I told you, no? Eu falei para vocês. That
By the time I'm done with this video, Quando half of you will terminasse o vídeo, metade já estaria dormindo. be- already see- Né? Já I dá can para already see ver the tempo going down. algumas carinhas aqui, can already mas see the tempo. See alguém how this pescando aqui, né? The feeling that you get Então. from the patient is very, very important. Então, a sensação que você tem do paciente é importante. A profissão dele. His profession, because he sees the helicopters are normal. He always has to find the defect in the helicopters. Talvez He a has gente to find entendesse a defects. forma com que ele Maybe trabalhasse, a if gente we talvez understand the entendesse way melhor he has ele. to work, then we understand him better. Well, I have never thought that. Eu nunca pensei, né, sobre And isso. that would be Então, isso seria imagination or, uma criatividade, né? Vamos dizer, assumption on my part, which I seria uma cannot do. presunção da minha parte As que eu a não posso homeopath, fazer. Como One homeopata, thing which you are not uma allowed coisa to que do vocês is não podem assume fazer that é maybe the patient is thinking presumir like this, que maybe the talvez patient o is like paciente this esteja because he is like pensando this. No. isso It porque has ele é to be dessa supported forma. by solid facts. Tem que ter um There apoio, is tem que ter uma no base place for sólida de fatos. assumption in Não, homeopathy. na homeopatia não tem lugar para eu pensei Neither que, in the eu materia acho medica, que. neither in the Nem na interpreta- matéria especially in médica, the interpretation of the patient, especialmente na there is no interpretação do assumption. paciente. The Não fact existe is, presunção. yes, Você não pode presumir says as coisas. O everything fato is é, fine. ele diz que está tudo bem, My reports are fine, meus they're in the testes estão normal range, bons, estão dentro da but faixa normal, I'm worried mas about it. eu estou Still I'm worried preocupado. about it. I'm Ainda feeling assim eu estou very healthy, preocupada. Eu sou I'm active, sadio, but my estou medicines ativa, have decreased, mas but I'm eu still diminui, continuing. eu Everywhere diminui os there's meus a but. remédios, mas tem sempre mais. Na aqui e ali tem sempre mais. Eu achei que apesar I dele think estar that dividido in spite of entre him os being dois médicos, divided between the two doctors, ele relatou he a reported sua, that he o seu reported histórico his, com muita case, organização. very organized, in a Muita very organized organização, fashion, detalhando okay, tudo detail direitinho, everything, explicando tudo direitinho. explaining everything E também está well, muito bem and arrumadinho. he also keeps his Yes. records neat. Yes, absolutely. Very Sim, good. exatamente, muito So, bem. yeah, Muito boa as observação. even though- Então, ele... But the way he said, I told you, the way he talks. A forma como Yes, ele sir. fala, né? Sahib, Sim, yes, senhor. sir. Sim, Saib. Okay, sir. Sim, What you senhor. say is O que o okay. senhor está falando está Or, yes, I've certo, been following your sim. instructions, Eu estou seguindo as but suas I would like instruções. to still add to this that this is the situation. Tá, I'm a following your situação é essa, eu estou instructions, but this is seguindo the as suas situation. instruções, mas essa é a situação em que eu me encontro. I'm very carefully I'm eating. Eu estou When I comendo feel cuidadosamente. appetite, Quando suddenly I will eu not fico eat. com fome, But you do feel eu hungry. gosto de Yes. comer. Mas eu não me You're sinto, eating at aliás, your desculpa, regular quando eu tenho intervals and apetite, eu properly, gosto de comer. but Mas eu you're não me feeling sinto hungry. realmente com fome. Your Tá. bowel movements are free. Yes, doctor. Você Very tem, regular. as fezes estão regulares, o intestino está funcionando normal, Your Sim. sleep is also okay. o sono também normal, tudo bem, tranquilo. Household work and other things I am doing it. Very good. A little energy improved. Melhorei Not in all minha aspects. energia, Fine. Okay, doctor. melhorei a energia. He's working at the age of 70 for more than 8 hours a day. Ele He's working in trabalha the mais house. de 8 horas por was dia, ele taking care trabalha of em his casa, grandchildren. ele cuida dos The energy is netos, slightly better. a energia está um pouquinho melhor. But this creatine and urea. Mas and essa sodium and creatinina, oxide, essa ureia, You were Again, vamos repetindo, né? again back to Então vamos voltar para creatinine, urea. Again, the whole story, ureia, volta everything. tudo de Yes, novo. I'm very fine, Sim, I'm eu very tô active, ótimo, I'm tô very super energetic. ativo, But muito my energético, creatinine and- mas a creatinina continua lá. Ele nunca está satisfeito, Antonio says né? he's never pleased. Let's O see. Antônio Crispim Why falou not? que ele nunca está If satisfeito. not, Vamos ver why por quê. not? E se não, se for o caso, por que não? never this anxious before for your health. No, Mr. O Namaste. senhor nunca se preocupou tanto assim com a sua saúde? But he was never anxious when the creatinine was 1.9. Então, ele não estava preocupado quando a When the creatinina urea estava com was 127, 9, creatinine was a 1.9, ureia diabetes was 127, high. diabetes He was not alta. anxious like Ele this. não estava com essa preocupação toda. But now the creatinine is 1.5, Agora he is que a anxious. creatinina desceu para Good or bad? 1,5, ele está ansioso, está preocupado. Good or bad? Esse é bom ou ruim? And what is it? E por And quê? what is it? Por quê? Anxieties. Yeah. Por quê? Definitely. So why you become so anxious E now? por que o senhor está preocupado agora? Por que o senhor está se preocupando? It is Next one. Próximo.
So, what is the idea that we Então, have got so far about this patient? E qual a nossa ideia sobre esse paciente até o momento? What is the idea that we have got O now que, so far que about this patient? vocês já têm como ideia What is desse the feeling paciente? that we are getting? What is Qual the a idea? sensação See, que I vocês told estão you. tendo? Eu falei para vocês. Going to sleep, somebody started to yawn also. Eu estou vendo alguém Okay, no bocejando problem. aqui já, So that is tá, the sem feeling that we are problema. getting. Então, vamos lá. Slow, dull. Vamos lá, vamos In the break, interagir, there will be né? a rush for Antonio. Please make arrangement for some extra cups of coffee. Antônio, durante o intervalo, pede mais café ou café extra forte aqui para o pessoal everybody is going to acordar. need an extra dose. Né? Porque Instead of todo one mundo vai cup, maybe precisar de uma dose extra de café, talvez 2 xícaras em vez de 1 pace xícara. of the case of the video. O How is it going? ritmo do vídeo, né? Como é que vocês acham do ritmo dessa consulta? Assim, Slow, dragging, devagar, chata, né? Yeah. Arrastando. Eu acho que o senhor é muito paciente. Well, it's Bom, like this. If you're saying I'm patient, Se o senhor falar, você está falando que eu sou paciente? I am the most impatient Eu sou a person in pessoa the mais world. impaciente do And you mundo. can see, of course, from my Então, behavior, você pode ver através do meu comportamento, né? when I have a E case quando like eu tenho esse this, tipo de it's caso, like as if I keep a big piece of ice on my head to como keep se- my head really, really cool. eu tenho que botar um iceberg na cabeça para ficar com a cabeça fria. Just so, yeah, as you said, it's my Então, constitution where a I minha keep a big piece constituição of realmente ice on my é head botar and keep my cubão cool de and gelo calm. na cabeça, né, Just para ela ficar imagine fria. Now Então, this is the seventh, vamos- eighth time I'm seeing the video and still I'm feeling that. essa é a But 7ª, when is this 8ª video vez que going eu to get vejo esse over? vídeo, When ainda is this assim, patient going to ainda finish? assim eu fico When is irritada, this impaciente. patient going to Então, finish his sentence? como é que esse paciente vai Starts a terminar a sentence. frase? Ele But, começa uma frase, The moment he says but, and mas aí a hora que ele fala there he goes mais, again. aí eu falo, oh meu Deus, lá vamos nós de novo. It's not responding beyond towards the downside. I understand it has come down from so high to Desceu, normal. né, de um nível but muito alto para you were never, when it baixo. was even high, Mas you were not this mesmo anxious. quando o nível was era very alto, o much senhor não estava anxious, and then preocupado, we went não tinha essa around ansiedade and toda. all this. Tá. No, but in fact now Então. you are more anxious than you were what you were at that time. isn't Agora o senhor está mais ansioso a respeito disso do que antes? Urologists, nephrologists, and endocrinologists, and doctors of everybody. But the, I was meeting doctors at that time also, Eu também estava but he me was not that reunindo. anxious. Eu estava you are indo. more anxious now. It seems Esse to me that paciente you are more antes, anxious ele now than you não, were ele anxious não era before. tão Yes, ansioso yes, assim a respeito da saúde. And A conversa that continua has no mesmo given a tema. little more encouragement to my mind. Okay. I feel it. Further, this medicine, if I continue, it can bring down this creatine, urea, and sodium O and senhor other pode things. diminuir esse nível de This is what creatinina I e de Yes, ureia? yes, it will. It will. É. Okay, now tell me something Tá, então about me your fala nature. alguma coisa, Tell né? me something Sobre about your original nature, your nature. a The nature, Dr. Saab, in the morning. questão original. Another thing, Dr. Saab, morning, early morning, a glass of. Now see this. Esse, Now eu I'm queria asking que him eu tô- about his nature. Now, Ah, please tô tell falando me sobre a about your natureza. original nature. It's Não not me as if fale this sobre man a sua does not natureza understand original. the language or Tá. anything. Não é que He- ele you não can see he entenda, speaks very good né? English. Ele fala inglês muito He bem. speaks very good Então, English. ele fala His inglês muito understanding bem, ele so entende far was fine. o que eu estava I asked him perguntando. to talk Aí about eu his nature falo, eu peço a ele and que me fale sobre a look sua at what he talks natureza. about. E vamos ver o que ele 2 responde. spoon of this rye powder available in supermarket and all. Mix in the water and boil it. That comes to about a glass. That I am drinking Okay. rye. And then afterwards, some idli means 4 or 5 idli I am eating. Okay, doctor? 4 or 5 idli.
What was my question? Qual foi a minha pergunta para ele? Nature. What is it Qual telling era me? a sua natureza? O que ele está falando para mim? His routine. Morning I Ele wake está up. falando de manhã, eu I take a glass of acordo, water. eu tomo um And copo this de is an Indian água. herb called rye. E That, tem... I put 2 spoons of that powder. Eu and I'm taking it. ponho 2 colheres Then after desse that, pó, I'm taking my rye. breakfast. Aí eu tomo também. Idli is an Depois Indian disso, dish made of rice. eu About 4 tomo or café 5 da manhã. idlis I'm taking. É um prato indiano, né? Feito com arroz. Yeah, let's Eu see. So I'm como. still keeping my patience, you know. Então, eu ainda estou paciente. Eu não Very tô, good. não explodi ainda com o paciente, então... 5, 6 né, doses. eu estou falando sobre That is natureza very- e very ele good for fala meeting sobre a today. rotina okay, dele. okay, that's a Tá, feeling 5 that ou much 6 hungry and colheres. very much Tá, afterwards I will work. Aí Somewhere depois about que eu 5 comi, eu o'clock vou in the trabalhar, office. tal, a tal I horas. become very tired. Aí eu Then 2 sukar roti. That is Me equal to 2 canso. puri, 1 puri. Okay, And 2 puri like dry chapatis without oil. okay. And a little vegetable I eat. Non-vegetarian I hate. Okay. If I So, Então, okay, so I ok. morning I take 1 De glass manhã of water eu tomo with that copo 2 de spoons of água rye powder. com Then in 2 colheres breakfast, I de take pó 4, de 5 rye, idlis, sentei, eu acho que or maybe aí there's another depois dish eu called dosa. I como take alguma about 5, 6 coisa, dosas. 5 ou 6 dosas, I é feel outro very prato hungry. indiano, eu tô sempre com, Then I eu go me to sinto com work, fome, aí eu vou around 12 trabalhar, o'clock, I eu start feeling trabalho, hungry again. aí mais ou menos 12 Then I horas eu have começo a my ficar com lunch. fome, eu You know, we have that almoço, Indian bread nós temos without pão oil. indiano, I né, take que não that. usa óleo, eu uso isso, eu como esse How pão. is he talking? Como é que ele está falando? not eating non-vegetarian, I feel more And he hates non-vegetarian. And he Ele é says, não by not eating vegetariano, non-vegetarian, e the ao meat, não I'm ser- feeling very comfortable. Eu me sinto bastante This is my confortável com a observation. I carne, study Okay. very carefully. né? As a patient, patient also having a clear idea more than doctor sometime. Right, okay, very good. Okay, that's Tudo bem. I had, and I'm not taking non-vegetarian. I'm Eu, not eating meat. eu não estou comendo carne. As a patient, sometimes we Como have a better paciente, idea than the doctor. nós and it is temos my uma observation melhor ideia do que o that médico. É I- minha when observação I take meat, é que I'm quando more eu tomo comfortable by not taking meat. carne, eu me sinto mais confortável But quando eu see how não he's como talking carne. again. Olha só como ele está falando. carefully if we observe. Okay. Or else anything, everybody says everything you consume. Right. That's a different thing. That's Right. I forgot what was my question. Eu esqueci qual era a minha pergunta. I forgot. Eu esqueci. Do you remember what was my question? Você lembra qual era a minha pergunta? We've gone somewhere else totally. Né? Pois é, Okay. a resposta So foi I had to pronto remind rumo. myself for what I had asked. Então eu tive que me lembrar I do had que eu asked tinha about perguntado. nature. Ah, sim. Eu Because perguntei sobre a very old natureza. patient I am. Okay. Okay, fine. So only this creatine and Tell me about Again, back to creatinine. Ah, volta para creatinina, né? Again, back Mesma to novela. creatinine. Volta para creatinina. Vamos falar sobre creatinina de novo. your nature. This is you told me about your whole day routine. Yes. About what you consume. Tell me about your nature. How is your Fala nature? sobre a sua natureza. Mind. Como é que é a sua about natureza? my mind, there is nothing. That's all this. That's a good one. Essa é She says, ótima. you should Ele ask falou. about his routine, then he'll tell you his nature. Alguém falou assim, tem que perguntar a ele sobre a rotina This dele, is aí ele not, vai falar sobre a natureza dele. coming Ótima down, essa, it is, gostei. past 4-5 months, it is standing there only. Then I am just slightly discouraged. Discouraged. Then I am thinking I will continue this medicine and gradually only it will respond. Suddenly, doctor also not God. Doctor praise God. Tell me how. Me fala sobre... Bom, ele interrompeu o vídeo. Again, so this is Então, again back to the vou- creatinine. Dando a It's slightly high, creatinina, it's tá um coming- pouquinho not coming down from alta, that level. não tá querendo But I descer, understand. mas eu I'm entendo. following all your instructions. Eu estou seguindo Doctor todas is as also suas doing everything. instruções, eu But, também you know, estou... doctor is also Mas not sabe, God. So it is, going to take então, time. vai demorar, tal. How your nature is. Tell me. Doctor praise God and gives the medicine. So the patient praise God and taking that medicine given by the doctor. Thereby it is
Okay, that's sir. Tell me about your likes and dislikes. Me fala sobre o que o senhor gosta e Okay, não I said maybe he's gosta. not understanding the word nature. Talvez ele não Okay. entenda a palavra Tell me natureza. about your Então, likes and mudei a minha dislikes. pergunta. Fala pra mim o que o senhor I said, gosta e let não me, gosta. take another way, another route. Vamos pegar Maybe a um little outro bit more caminho, direct né? approach. Talvez uma abordagem mais direta. Likes, dislikes. O que o senhor What do you gosta, o like que o senhor to não do? gosta, o que o senhor gosta de fazer. This, again, when you ask, age is 70. Eu tenho 70 70 anos. over and 70 71 anos. it is Okay. running. 70, né? Ele fala assim. Okay, that's sir. Uh, So in this age also, the health is not bad. Para essa idade, to an a average man. saúde não tá ruim comparado com a pessoa normal. Compared to an average man, Quando comparamos com a not pessoa bad. normal, não tá Body ruim. is energy, Não tá ruim. and gotcha. it goes on like that, sir. Yeah, no. Tá. So tell me, what is your... Então, me fala. So I asked him about his Aí eu likes falei, and o dislikes. que ele gostava, o que ele não gostava. My age is 70, Aí ele fala, eu 70 tenho over, 71 70 running. anos, 71 At this anos de age, idade, my, nessa health idade, is a quite minha good saúde está compared muito to boa, much better than an average muito man. melhor do que o homem normal, quando comparamos, né, com a pessoa normal. At this point, Nesse I was momento, ready to break my head. eu já estava quase estourando a cabeça. God. Deus me livre. Mas eu sabia disso, not né, really. desde o começo. Não, realmente At least, não dessa... mind you, não, this is the follow-up, necessariamente. but Esse this é o is what happened the segmento. first time also. Mas isso foi o que aconteceu a primeira vez So I também. told you, this has happened Então, the first realmente, isso time when I aconteceu na interviewed you. This is the primeira follow-up. Again, visita. I'm Esse aqui é o interviewing you segmento. for your benefit, Né? Eu tô... and it's the same. E a mesma coisa, mesma história, mesma reação. Likes, dislikes, you Vamos lá, know, o que, que o senhor get gosta angry de or fazer? not. O senhor No, se what do you irrita, não like? se You like- irrita? O que, que o I senhor gosta said de fazer? now, let Haliman feel very Então, bad. I know. He is going to feel very bad ele that vai I'm asking a sentir- direct question, but I had Ele no não vai choice of gostar, asking né, a porque eu vou direct. fazer Okay, uma now tell pergunta me, do direta. you Eu feel falei- angry or no? Eu falei, então me diz, o senhor se sente irritado, o senhor se Haliman irrita ou said, não? don't use direct questions. Eu sempre You know, falei, you né, have to para não usar let the perguntas patient talk, diretas, você but tem que if I deixar o let him allow to paciente talk, falar. he can talk like this all day till the Mas evening. se eu deixar ele falar, ele vai continuar até de So, I noite, asked né? a Então direct aí question. eu falei, eu vou fazer You uma pergunta like, direta. what- Tá. tell me about O que irrita o senhor? O senhor se irrita? Angry, I am not at all getting. Mhm. The reason God is so great in this age. Okay, so I Tá, was aí eu thinking now, I asked direct question, tá, do you fiz get uma angry or pergunta not? direta. O senhor So se he said, irrita ou yes. não? Ele falou, Angry, irrita. I'm not getting. So I was like, okay, Ele now falou- I'm getting a direct answer. Sim, But eu estou then recebendo again, uma resposta I'm direta, not graças getting a Deus. angry, Ele falou, but não estou God me is irritando, great. mas Deus é muito bom. Man is just running up and down and working and getting a government salary and still happy more than an average man. Retired Eu these trabalho o 12 dia years now. inteiro, mas Again eu sou working in the mais same feliz tempo. do que o homem normal. Eu Or with trabalho, salary rather. So mas I am very happy, sir. eu But estou not feliz, unhappy. In né? spite of Agora eu estou retiring feliz. from the job 12 years, you are working in Apesar the de same job as a ter consultant se now, right? aposentado e And agora you're está earning more trabalhando no than what you mesmo used to earn before. trabalho como Yeah, consultor, ele so está that's why ganhando you're very happy mais. about it. É por isso que o senhor está feliz? Very good. Está feliz sobre But isso? basically you are a very greedy man or satisfied Mas man? I am a fully satisfied man. eu sou um homem Fully satisfeito. satisfied man. Eu sou um homem completamente satisfeito. So now I'm resorting to all direct questions. Agora eu só vou fazer pergunta Are you direta, angry né? O or senhor not é, angry? o senhor é Are you a irritado, greedy não é man? irritado? O senhor é um Not homem greedy man. que So cobiça again, as you know, when coisas, I asked him about his ganancioso. likes, dislikes, Aí nature, eu I am perguntei, working at the age of 70. ele falou, I got retired quando 12 eu years falei ago. para ele o que, que o senhor gosta, Again, o que, I que não was gosta, rehired in the ele job. falou que ele tinha 70 anos, que Nothing- tinha se not a single aposentado, word que about his foi nature. recontratado, não falou nada Not a sobre a single word natureza about his dele. likes and Não falou dislikes. nada sobre o que ele gosta e não gosta. Daughter is having 2 children and the son is having 3 Eu children tive and total 2 filhos. like that it is. And Right. I am having only 2 children, 1 son and daughter. And God is keeping at least in this level, not bad. Okay? Many people heart blood pressure, 180 only normal. Usually the blood pressure.
Here in the test and all, sometimes it is more, sometimes it's less. But usually your blood pressure is also normal. 120 by Geralmente 80. a sua pressão é normal. Blood pressure is also normal, 120 by 80. But Se é what 12 I've sobre asked 8. question is answering something else. Mas eu Still perguntei uma okay. coisa, ele está respondendo That's why outra. even the blood pressure medicine we have been able to reduce to half, you know? Yeah. Então, a mesma o remédio para pressão, o And senhor entirely we também don't want to. reduziu. Another thing, Doctor, this, if we entirely stop this medicine, what happens? Se nós interrompermos Uncheck esse the blood remédio, o que vai pressure per day, acontecer? One defect is there. The young men, young women, means in the sense of comparative terms, not comparing you, about 40, 45 and all that. They are walking in front of my house. And suddenly I am seeing they are just one side is down, like... Now from blood pressure, you Aí da started talking pressão about sanguínea, ele there is one passou para condition há where uma unchecked condição blood pressure, in especially young men of 40, 45, em que a pressão not deve you, ser of course, verificada, but other, jovens de 30, 35, young não, o men senhor, é claro. who are, I'm né? seeing every day in my front of my house, they are walking. Mas, por exemplo, tem um Every day jovem they que are walking passa and going fine. todo Suddenly dia one fine day, ele passa na they are, frente da minha it means to say casa. that they get a stroke, they are paralyzed. Aí, de repente, ele teve um AVC, está paralisado. Again, I forgot. What was my question? Aí qual era a minha pergunta mesmo? Esqueci. Nem lembro mais o que foi que eu tinha perguntado para ele. Why? Then Ele começa a contar um caso, então, do jovem que passava na frente da casa dele e que parecia sadio, de repente teve um AVC. What happened, Doctor? Então, o que Unchecked blood acontece? pressure. Then it just comes up, remains there 2 seconds, come down. By the time one side is lost. Ele fala que a Left pressão side dele subiu, de repente desceu. Right side completely left the opposite side. See how intelligent he is. Então. Left side attack, right side of the body completely gone. Se você tiver uma isquemia no lado Unchecked esquerdo, blood pressure o lado causes this kind of problem. direito pode, né, ficar What does this paralisado. tell you? Então, o que isso diz Yeah, a you see, vocês? everything, Então? even though he's not answering our Ele não question, está respondendo as nossas it tells us perguntas, something. mas ele está nos dizendo alguma what coisa. does this tell us? O que isso está nos dizendo? What does this tell us? O que isso está nos dizendo? No. What does this Não. tell us? O que He says that if you have a stroke se in the você left tiver um side, AVC right, no the lado right side of esquerdo, your body gets o paralyzed. lado It is direito because vai of ficar unchecked blood paralisado, pressure. talvez por I causa see in de young men problema it de is there. hipertensão. Eu vejo isso acontecer com In my jovens. house, so many Eu vi isso people are walking. I see acontecer them. na frente da minha casa. Tem um moço que passou, de repente Ele teve um está falando a AVC. respeito da He's predominância do talking cérebro about dele. the predominance of Da his brain, lateralidade of the dele. laterality of his brain. Laterality of this brain. No, he's talking Ele about está falando people who sobre get a pessoas left-sided que brain que clot. tem uma isquemia do lado esquerdo No, e but que o lado he's a direito layman. fica. Mas ele não é médico. He's a layman. And is he Ele- talking in? E ele está falando. Outra coisa que Another thing too that I noticed, outra coisa que eu observei eh, nele fora da that I observed on him is that he is verbose, and even though he's competent in his job, and he has difficulty to leave his routine, difficulty to face new things. Okay, he thinks that he has difficulty in leaving his routine, though he's O senhor competent in his acha, job. apesar de ser competente no seu trabalho, ele tem dificuldade de sair da sua rotina e de enfrentar coisas novas. Foi isso que o senhor falou. Okay. Yeah. No, he doesn't have difficulty in Não, leaving ele his não routine. He's tem sticking to his dificuldade. routine. But Não. what is this? A He layman said he's is not a doctor. Ele é leigo, ele não é médico. He said he's Talking about, how the stroke in the left E side ele of the está brain falando sobre causing isquemia paralysis do of the lado right side, direito, it is do coming out lado of unchecked esquerdo blood do pressure. cérebro, What paralisando this o lado tells direito. me? O que isso me diz? Eu acho que isso diz I que think ele that it tem says medo that que isso aconteça he's com ele. afraid that something like that will happen to him. Maybe, maybe not. Talvez não, Okay. talvez não. Ele é leigo, mas está He's a falando layman, linguagem but he's médica. talking in medical terms. Yes. Sim. So what does it mean? Então, e o que isso significa? Ele deve ler livro.
So he probably read medical literature, or he has some knowledge, concerned in understanding what he's talking Yes, about. so at least we know that this Então, man pelo menos nós sabemos que esse is homem intelligent. é inteligente. Sim, of course, from the very beginning I noticed that. Yeah, from the very Então, beginning, muito notice bem. that. But she doesn't Então, agree. She doesn't Mas think he's intelligent. ela No? aqui Ele é não concorda. confuso, mas He's ele é confused, inteligente. but he's He's intelligent. maybe confused, he says, but she doesn't agree. She says Mas no. ela não concorda, né? Mais ou acho menos. que ele- I que think ele that repete he perguntas da própria cabeça repeats dele, que ele questions responde from as his head. perguntas He answers Não tá se imaginary comunicando questions. com você. He's not communicating with you. Okay, he's answering imaginary questions, not communicating Ele with está you. Okay. respondendo perguntas imaginárias. Ele não está se comunicando comigo. Eu acho que ele I tem think medo de that morrer. he is afraid of dying. He's afraid of dying. He's afraid of dying. Muito Fine. So obrigado. now see, lot of Muito bem. interpretations. Então, várias interpretações. Lot of interpretation. He's Várias afraid of dying. interpretações. Ele tem medo de morrer. He's Ele answering está respondendo questions, something else, perguntas. and he's confused. Ele está confuso. Eu acho que ao comentar sobre When I esse talked about vizinho his dele, neighbor of his, indica this indicates he's impressionabilidade dele. impressionable. Impression. Yeah, he's impressionable. também ele repete He sempre o repeats mesmo tema, falando da always the same thing. He talks about creatinine. He's repetitivo, naquele repetitive. mesmo- He repete o harps mesmo on the tema, sempre. same issue. Paciente He's always repetitivo. harping on the same Yeah, issue. that is right. He's Sim. harping on the same Ele issue, está 100% repetindo true. 100% verdade. Impressionable. If he would be impressionable, Impressionável. he would listen to us, no? Se If I ele tell him, fosse no, you do this, impressionável, ele okay, estaria doctor. escutando o que eu estou falando para ele. Ele falaria, He ok, doesn't do doutor. it. He does what he wants to do. Ele não faz, ele faz o que ele quer fazer. I told him stop the medicine, Eu he falei, doesn't stop. If pare he o would be remédio, impressionable, he would be ele impressionable não even with parou. me, isn't it? Se ele fosse impressionável, If I tell him ele something, he realmente, will do that. ele teria ouvido o que But he has a eu mind of falei. his own. Mas ele, na realidade, ele faz o que ele quer, o que ele dá na cabeça. Sendo um homem leigo, Since he's a passando layman, uma informação and exata, giving him de que exact o demônio de um information lado, that paralisa o outro lado, ischemia on one mostra que side esse will homem paralyze tem the other interesse side sobre as shows questões da that he is saúde, interested in provavelmente health lê a matters. He respeito, probably reads about that ele passa uma informação because exata. that's an exact information da that he área e gave tal. to you, and he's not a Okay. doctor. So I Então, agree tudo that bem, yes, he is concordo que having sim, ele a tem lot of information. muita So informação. what does that tell Então, me? That e o this que man isso me is diz? Isso me diz que esse homem é intelligent. inteligente. Simple, right? We just keep it Simples, very né? simple. Tá, Let's not vamos make it very simplificar, complicated. tá? Não Let's vamos not complicar, go não. into imagination. Então, It tells vamos, me that ele me this man diz is que not esse an homem idiot. não é um idiota. Okay, everybody Tá. agrees Todo mundo that at least concorda this man is an que esse intelligent man. homem é um homem inteligente. Todo Okay, mundo everybody concorda? agrees he's Todo an mundo intelligent man? concorda que ele é inteligente? Maybe a little confused. Talvez um Maybe pouco we don't know. confuso, talvez, não Answering, sei. you ask one question, he's Você answering pergunta something uma else. coisa, ele fala outra But the coisa. way he's answering Mas a and the way he's forma como ele talking responde, a forma como ele se tells me, expressa, and the way- me the things he diz, speaks e as tells me coisas que that ele he's definitely diz, intelligent. o conteúdo, né, me diz que ele Okay, é everybody inteligente. agrees? Todo mundo concorda? Yes. O senhor quer falar alguma coisa? Não, acho que quando ele diz I think que that when he says that, mostrou o caso do vizinho, da pessoa que passou lá do lado direito e aconteceu do lado esquerdo para ali, ele está falando alguma coisa da natureza dele, que ele também assim, ele diz uma coisa, você pergunta uma coisa, ele responde outra. Não sei se contraditório, So the stroke is on the left paradoxal. side, you get the right side paralyzed. So when he mentioned that, that maybe indicate that his nature is like this. Like what? Como assim? Contrário, você pergunta uma coisa, ele responde outra. Contrary, no. Contrary doesn't mean that. Não. Ou Contrary means doing exactly faz opposite of what you are supposed exatamente to do. o oposto do Like que suppose você deve fazer. children, a Vamos child, dizer, you tell him, don't você touch fala para a this. criança, não pega And- nisso. O que a and criança he vai will touch fazer? it. É a primeira coisa que a criança vai You fazer é tell the pegar. child, don't go Você out fala, to play, não and he saia will para go out brincar, and play. Or you ele tell vai him, sair. you sit Então, down, he senta. will not sit. Ele não You senta. tell him, come on, let's go Fala out. assim, No, he vamos says, sair. no, I Ele will fala, sit. não, eu That quero is ficar contrary. aqui. Exactly Isso é o doing contrário, opposite of tá? what Que you do. faz exatamente o oposto This do is que a not gente contrary. manda. Então não é bem o contrário aqui. A impressão que eu tenho, The impression I quando have você is faz that uma when you pergunta pra ask ele, him a ele sai pela tangente, né? Ele está se reservando em não dizer aquilo que ele sente. Então, uma pessoa mais reservada nos seus sentimentos. No,
See, because I am not asking Na him realidade, anything eu não personal. estou fazendo nenhuma Ok. pergunta pessoal. Reserved is a personality Reservado who é does not personalidade want to que reveal não quer what he feels revelar o inside que ele sente, with né, por or dentro, without a fear of either being hurt by somebody else or ou pelo somebody else. medo He de is not ser answering what I'm magoado, né? asking. That is Ele fine. não But está he is not respondendo o que eu estou He's perguntando. Tudo elaborating bem. things, right? Mas But ele he's elaborating começa the wrong a things. falar sobre coisas, ele continua falando. Ele se apega He- só na parte física. He stays, he remains in the physical aspect. Okay, that Ok, I tá. agree, yes. Muito bem, concordo com That o I senhor. agree, that he is only remaining with ele the physical se aspect. apega à parte física, Coming back and back to the creatinine, ele coming volta à back to his routine, creatinina, coming volta back para a to his day-to-day rotina, activities, as not at all atividades talking diárias, about his mind. não fala I sobre agree os with that. mentais. Yes. Concordo com o senhor. Ele se restringe. Talvez ele saiba exatamente